Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, terminou agorinha no Barradão, Vasco vence o Vitória por 1 a 0, gol marcado pelo João Vitor no segundo tempo de cabeça. Uma partida mais uma vez de dois tempos distintos do Vasco, vou falar dessa partida, mas antes, espero que você se inscreva no canal, curta e compartilhe com os amigos se você gostar. Então galera, o Vasco fez uma partida no Barradão hoje muito de altos e baixos. Diria que o primeiro tempo descartável completamente, o Vasco entrou numa formação bem estranha, o Ryan meio que como um meia atacante, vindo para distribuir o jogo pelo meio, confuso o Vasco, tanto é que foram 14 finalizações do Vitória, contra apenas 2 do Vasco, o Vasco não respirou, se não fosse o Léo Jardim, o Vasco sairia perdendo no primeiro tempo, então o primeiro tempo em relação a futebol, totalmente descartável para o Vasco, mas serviu de alerta para o Rafael Paiva, para algumas coisas que ele tentou fazer que não se deve fazer. O futebol é muito mais simples do que a gente pensa. Botar um jogador como o Ryan, que é acostumado a jogar pelos lados, no máximo como um ponta de lança ali já para fazer o gol dentro da área, você pegar ele e recuar para meia, já dificulta um pouco o trabalho do meio campo do Vasco. Então serviu de lição sim, porque no segundo tempo ele modifica, ele entra com o Payet e o Jean Lucas, tirando o Ryan e o Emerson Rodrigues, que não vinham bem. O Emerson Rodrigues não teve nem participação praticamente no jogo no primeiro tempo. E o Vasco ganha uma intensidade no meio campo. Eu sempre critico o Payet, falo que ele é um jogador com uma intensidade baixa, mas hoje ele ajudou muito o time com esse toque cadenciado e o toque de qualidade, acima de qualquer coisa, do jogador francês. Então o Jean Davi também entra bem pela ponta direita, consegue trabalhar bem as jogadas, cai pelo meio, mas faz a ponta diferente do Adson. Ele também faz a ponta, ele também vai à linha de fundo e ele sabe também jogar pelo meio. Eu acho até que a qualidade técnica do Adson é melhor que a do Jean David, mas o Jean David ele sabe também trabalhar pela ponta, ele cai também pela ponta, ele faz jogadas realmente de ponta na linha de fundo, o que o Adson tem essa dificuldade. Mas o Adson, quando vem pelo meio, tem mais qualidade. Então, o Jean David tem se mostrado útil, né? Foi útil contra o Atlético, entrou bem, fez o cruzamento que o Ryan ajeitou no peito e hoje ele entrou bem mais uma vez, fazendo um salseiro ali, distribuindo jogada pelo lado direito do Vasco e parecia um outro time, completamente outro time, dois jogadores que entram, mudam completamente a característica, eles fazem os laterais jogarem, eles fazem os volantes jogarem, o Esforza passou a jogar melhor, aparecer mais no jogo, o Hugo Moura passou também a aparecer mais no jogo, todo o time, o Piton começou a cruzar a bola pro Verratti, cabecear, e o Vasco melhorou como um todo. Então, o que eu vejo desse Vasco agora? O Vasco está criando uma malandragem. Esse time do Vasco está virando um time malandro, sabe das suas limitações, porém vai lá numa beliscadinha, vence o jogo e fura a bola. Cai jogador contundido, cai jogador sentindo lesão, cozinha o jogo, perturba a cabeça do adversário, porque o pressionado hoje era o Vitória. Então o Vasco hoje foi um time malandro, e está aprendendo a ser malandro. O Vasco era um time muito inocente aí início do ano, dando bolas bobas para o adversário, não sabendo entender os momentos da partida, e o Vasco hoje fez uma partida, diria, de um time limitado, com muita força de vontade, alguns jogadores tecnicamente muito bons, mas acima de tudo sabendo que o jogo tem determinados momentos que você tem que furar a bola, não tem jogo, e o Vasco fez isso a partir do seu gol principalmente. Mas o segundo tempo do Vasco foi de encher os olhos, porque não deixou o Vitória jogar. A gente que viu um Vitória insinuante no primeiro tempo, trabalhando jogada por tudo que é lado, o Vasco perdido. No segundo tempo o Vasco conseguiu controlar, mais uma vez, na sabedoria do Rafael Paiva, que ele sabe que errou, botando o Ryan ali de meia, consertou o erro já na entrada, poderia ter consertado ainda no primeiro tempo, poderia ter saído muito caro essa escalação do Ryan no primeiro tempo, com o Vitória vencendo a partida, e a gente sabe que fica tudo muito mais difícil tendo que virar jogos. Então ele já entende no intervalo mesmo, já bota o Payet e vem com o Jean Lucas também pela ponta direita. Então, cara, o Vasco hoje fez uma partida que, não foi maravilhosa, não foi excelente, mas fez uma partida malandra, fez uma partida competitiva, e se jogou mal o primeiro tempo e o Léo Jardim salvou e o Vitória não aproveitou, o problema do Vitória. O Vasco foi lá no segundo tempo, esteve melhor e, estando melhor, soube aproveitar e fazer o seu gol. O Vasco entra agora definitivamente na briga pelas 10 primeiras colocações, não sai mais dali. Acho que o Vasco não cai para 11º, 12º mais nesse campeonato. Já estou dizendo aqui o que eu penso, acho que vai ser isso. O Vasco vai brigar pela 7ª, talvez por uma 6ª colocação ali, dependendo de como seja essa reta final do ano aí, em relação a contratações, em relação até aos próprios adversários, também jogando outras competições. Então eu acho que o Vasco se consolida no G10, vamos dizer logo, no grupo dos 10 primeiros, não corre mais risco de rebaixamento, acredito eu.
Claro que sempre tem que ficar aquele pé atrás, porque se começar a desandar, o desespero bate, mas acredito que não vai acontecer esse ano. Como eu falei, o Vasco vem evoluindo e está me parecendo um time muito maduro. Maduro, para não dizer malandro, como eu já disse. E futebol também é feito de um pouco de malandragem. Você não pode atrapalhar completamente um jogo, você não pode deixar de jogar. Você tem que jogar, mas você tem que saber os momentos certos de pisar na bola, de cair sentindo uma contusão, de fazer o goleiro ali ter um atendimento para de repente botar alguma coisa no lugar. E o Vasco está sabendo fazer isso. O Vasco não fazia, está sabendo fazer. Gostei do que eu vi hoje, não no primeiro tempo, mas acho que também faz parte. E o segundo tempo o Vasco volta bem melhor. Ainda entraram o Matheus Carvalho já na reta final, porque o Hugo Moura parece que sentiu o cansaço. E entrou também o Leandrinho no lugar do David. Depois que ele entrou, o Vasco também conseguiu ganhar muito mais força e velocidade pelo lado esquerdo, principalmente velocidade, porque é um jogador muito agudo e fez a ponta esquerda muito bem. Então é um jogador que tem se destacado por ser um jogador mais versátil. Ele tanto faz a lateral defendendo, recompondo, como ele faz também a ponta e faz bem. Vou dar as notas aqui. Léo Jardim, se não fosse ele no primeiro tempo, o Vasco sairia perdendo sim. O Vasco foi massacrado no primeiro tempo. Nota 10 para o Léo Jardim, importantíssimo no resultado. Se o Vasco não tomou gol, foi por conta dele. Paulo Henrique bem também, no primeiro tempo, como toda a equipe mal, mas melhorou muito no segundo tempo. Pela vitória, 7,5 para o Paulo Henrique. João Vitor autor do gol da vitória. Não vai ganhar um 10, porque também no primeiro tempo foi mal, errando algumas jogadas também tolas, bobas. Nota 9 para o João Vitor. O Maicon bem também, firme no primeiro tempo, descartando aqui a equipe que jogou em relação a futebol, qualidade, porque não teve nenhuma. E o João Vitor e o Maicon hoje vai ganhar uma nota 7, um pouco abaixo do João Vitor, mas bem também, bem firme na marcação. O Lucas Piton melhorou no segundo tempo como toda a equipe, nota 8 para o Lucas Piton. O Hugo Moura, mais uma vez, o motorzinho do time tem sido, né? Eu já cheguei à conclusão que a forma física do Hugo Moura não é que ele está acima do peso, é que ele é um jogador mais forte realmente. E ele sabe acelerar, cadenciar o jogo, chuta quando tem que chutar, distribui bem as jogadas. Tem sido um jogador muito lúcido, nota 8,5 para o Hugo Moura. O Sforza, daquele ritmo dele, né? Ele tem que ter um jogador de pegada com ele, porque se ele não tiver um jogador de pegada com ele, ele não vai render. E tem sido assim, o Vasco tem conseguido mesclar bem um jogador de pegada e o Sforza para conseguir fazer a ligação ali, mastigar mais a bola, como se diz no jargão, né? Nota 8 para o Sforza. O Ryan, como o meia não funcionou, foi muito prejudicado pela escalação, nota 4 para o Ryan. Emerson Rodrigues também prejudicado pela escalação, não teve profundidade, o Vasco não conseguia fazer jogadas com ele, nota 4 também para Emerson Rodrigues. O Verratti sempre um cara muito brigador, ele nunca vai ganhar uma nota menor de 7. Quando ele estiver mal, ele não vai ganhar menos que 7, porque ele é o pulmão desse time, ele é o cara que vibra, é o cara que chama, nota 7,5 para o Verratti. O David também prejudicado pelo esquema no segundo tempo. Ele no primeiro tempo principalmente, ele no segundo tempo melhora, mas sente o cansaço aí, voltou de uma celulite facial muito séria, ficou em tratamento, tomando intravenosa, isso prejudica um pouco o organismo. Ele foi até meio poupado para não ter nenhum tipo de problema, nota 6,5 para o David. O Leandrinho, que entrou no lugar dele, entrou muito bem, nota 8. O Payet, partidaça do Payet, como eu falei, na característica dele para o jogo que foi, ele conseguiu fazer o Vasco respirar. Mastigando a bola, trabalhando, dando passes, quase fez um golaço do meio campo. Então é de se valorizar a cadência que o Payet hoje deu para o Vasco. Hoje ele funcionou bem para esse time do Vasco. Hoje. Não tem funcionado na maioria dos jogos, só tentando dar toques de qualidade. Não é só assim que se faz um time que vai vencer partidas. É também mastigando a bola, cadenciando, correndo para marcar. Hoje ele fez tudo isso, no ritmo dele, mas fez. Nota 8,5 para o Payet. O Matheus Carvalho entrou para dar contenção na defesa, tomou um cartão amarelo, nota 6,5 para o Matheus Carvalho. E acho que foram só essas 4 alterações. Entraram o Matheus Carvalho, o Jean Davi. O Jean Davi entrou pelo lado direito, melhorou também a intensidade do Vasco, a dinâmica do Vasco como um todo. Nota 8 para o Jean Davi. Tenho gostado, cara. Falaram que, não conheço, é uma incógnita, mas eu tenho gostado muito do Jean Davi. O Rafael Paiva admitiu, né, que errou, provavelmente ele deve estar admitindo na coletiva dele, que deve estar rolando, que ele errou, ao escalar um Vasco com 4 atacantes praticamente, porque o Ryan não tem característica de meia, mas ele corrige, e ele está com tanta estrela que ele corrige ainda 0-0, e o Vasco vence, jogando melhor por conta da mexida dele no intervalo. É um cara que tem estrela, nota 9 para o Rafael Paiva,
tem que ser efetivado, ou deixa ele assim mesmo que tá dando certo. É isso, então o Vasco voltando a campo agora só contra o Atlético Paranaense na volta das quartas de final da Copa do Brasil. Se jogar o primeiro tempo, que jogou contra o Vitória hoje, perde a classificação no primeiro tempo. Abra-se o olho, vamos encarar com mais seriedade o jogo como um todo. Hoje era o Vitória é uma equipe fraca, tecnicamente fraca, que finaliza mal, mais derrotas no campeonato não é à toa. Contra o Atlético não pode dar essa bobeira, o Vasco tem que ficar ligado o tempo inteiro, eu sempre venho falando nisso. Vasco tem que entrar ligado o tempo inteiro. Vai vencer jogos jogando só um tempo? Venceu, como foi hoje, um adversário contra um adversário fraco. Contra adversários mais fortes, a tendência é que não vença. A probabilidade de vencer é muito menor. Então, ficar ligado o jogo inteiro. Vasco e Atlético Paranaense, então, voltando a campo aí na quarta-feira. Estádio do Atlético, Liga Arena. Vasco com a vantagem do empate. Se perder por 1-0 vai para os pênaltis, ou 2-1, 3-2. Não tem critério mais de desempate, gol fora. É fazer a partida da vida, porque vale uma semifinal que o Vasco não vem desde que foi campeão em 2011. Ir com tudo, faca nos dentes e pra cima deles na Liga Arena no sintético. É isso, galera. Valeu, obrigado pela audiência mais uma vez. Saudações vascaínas sempre. Fui!